Esses dias uma edit tomou conta da minha For You. E ela era mais ou menos assim. Aconteciam umas brincadeirinhas de competição entre namorados, amigos, família, tanto faz. Mas ficava nítido que estavam roubando para que um lado fosse muito mais difícil do que o outro. Quando o lado que estava sendo roubado acabava escorregando e perdendo, rolava uma música chamada Meet the Grahams do Kendrick Lamar. Então subia na tela os jogadores do Chelsea no dia que eles enfrentaram o Barcelona em uma semifinal de Champions, indicando como se tivesse sido o maior roubo da história. O que eu sei da história entre o Chelsea e o Barcelona, então vamos dizer que sim, foi um dos maiores roubos da história. E eu vi tanta edit assim com Mr. The Grahams e no final aparecendo o Chelsea com o Drogba reclamando em frente às câmeras, e eu decidi fazer um vídeo sobre isso com vocês e pra vocês, o maior roubo da história do futebol. Olha só, você imagina um cara azarando a sua mina. Você dá nele um desses aqui, ó. 21 de maio de 2008. O Chelsea de Michael Ballack, Drogba e Essien tinha acabado de ser vice-campeão da Champions, perdendo na final para o Manchester United. E os Red Devils, ou Demônios Vermelhos, como são chamados, naquela época era muito forte. Tinha Cristiano Ronaldo, Van der Sar, Rooney. E os caras viviam uma época de ouro com Sir Alex Ferguson. E como a final foi 1-1, indo para a prorrogação e depois para os pênaltis, onde eles só perderam porque John Terry e Anelka perderam um pênalti, eles sabiam que poderiam vencer a próxima Champions. Vale lembrar que na final de 2008, o técnico do Chelsea era o Avram Grant, onde o último trabalho dele foi ter treinado a Zâmbia em 2025. Não sei por que eu falei isso, na real só achei engraçado falar que ele treinou a Zâmbia em 2025, toma essa informação aleatória. E entre a final de 2008 e a semi de 2009, o Chelsea teve ao todo 3 técnicos. Luiz Felipe Scolari, sim, o Big Phil, o cara que comandou a seleção brasileira em 2014, tomou 7-1. Filho da puta! E ele comandou em julho de 2008 até fevereiro de 2009, dando espaço para um técnico interino chamado Ray Wilkins, e atuou apenas uma semana no comando do Chelsea, pois eles já queriam a chegada de Gus Hiddink, que chegou em fevereiro de 2009, sim, na metade do ano, e começou a comandar aquela equipe que tinha fome de título. Com a chance de acontecer a primeira vez na história que 2 clubes se classificam para a mesma final de Champions seguida, Chelsea se via enfrentando um Barcelona de um lado da chave e o Manchester United enfrentando um Arsenal da outra. Barcelona esse que já estava implementando o tic-tac. É porque já tem um bom trabalho que o Pep Guardiola estava testando isso. Ele tinha chegado no Barcelona principal em 8 de maio de 2008, e ele tinha acabado de chegar após o ótimo trabalho que fez no time B do Barça, que ele já vinha trabalhando desde junho de 2007. E apesar da ida do Ronaldinho pro Milan por 24 milhões, o que eu não sei se foi uma decisão do próprio Ronaldinho ou do Pep Guardiola, a gente não pode esquecer que ele já tinha Messi novo, o Eric Abidal, que era um ótimo lateral naquela época, Victor Valdés, que era um ótimo goleiro, Iniesta, que já era calvo. Assim, eles se enfrentariam na Catalunha, em 28 de abril no Camp Nou. O jogo de ida na casa do Barça ficando em 0-0 deixou o Mexican Club mais preocupado com o solo adversarial, e o Chelsea ficando mais tranquilo que pai de mulher feia, sabendo que o jogo da volta ia acontecer na casa do Chelsea, ou seja, eles jogariam em casa. E agora sim, me dê... Stamford Bridge, 6 de maio de 2009. Um norueguês chamado Tom Henning ia apitar a semifinal entre Chelsea e Barcelona com mais de 40 mil pessoas em um estádio. O jogo já começa com Essien mandando Victor Valdés escutar um que tiro foi esse do futebol, uma pancada de fora da área, deixando o jogo em 1-0 e fazendo a gente perceber que a partir daqui as coisas vão ficar muito estranhas. Aos 25 ainda do primeiro tempo, Dani Alves se enroscou com uma aludá dentro da área e os dois nitidamente com o pé em cima da linha, o que era para ser pênalti claríssimo. E o juiz, por sua vez, apitou só uma falta, mas com o placar a favor nem ligaram tanto e seguiram pro jogo. Logo depois, o lateral do Barça se demonstra muito fã do Chelsea e do Drogba e tenta tirar a camisa dele à força, mas óbvio, não se tira a camisa de um jogador dessa forma sem dar um carrinho maldoso antes, e aqui o juiz Tom preferiu fingir que não tinha GR e não deu nada, perdão pela piada que meu tio tava me ameaçando contar a piada do pavê. Como as decisões do juiz já estavam ficando meio estranhas, o público tava percebendo e os jogadores também, acabou o primeiro tempo, eles pegaram o resto de sanidade que tinha e foi todo mundo pro vestiário. Só não vacilar, até porque ainda tava 1-0 e é com esse pensamento que eles voltaram pro segundo tempo. Mas sem nem deixar tempo pra pensar, aos 10 do segundo tempo, Drogba dribla Abidal e sai em ótima condição de chute. E o Abidal com certeza não deixa, agarrando o Drogba e fazendo um carrinho totalmente maldoso, que com certeza não pegou na bola. E o juiz de novo fingiu que não viu nada e não marcou nada. Drogba, por sua vez, mostra estar estapafurdiado sobre esse ultraje entre as 4 linhas. Ele tava ficando puto com esse lerdão aí. Drogba não tava acreditando no que tava acontecendo. E se tu pensa que o juiz só era muito rigoroso ou algo assim, dá pra passar um pano, vendo que ele também expulsou Eric Abidal aos 20 minutos do segundo tempo.
Mas como que explica essa dividida de bola alta? Barcelona jogando com 1 a menos e a bola sobra no pé de Anelka. E ainda ia ser do Galo. No X1 contra Piqué, ele tenta dar um drible da vaca e acaba batendo na mão do zagueiro. E falando como alguém que sempre jogou de volante e zagueiro, eu não acredito que ele tenha sido intencional, pelo menos nessa parte. Eu acredito que ele tava tão focado em parar o Anelka que nem percebeu que a mão dele tava em uma péssima posição e que podia acabar batendo na bola, porém, coincidência ou não, ainda seria pênalti. Mas o juiz, por sua vez, decidiu dar uma de Josão sem Vasco e acabou que não marcou o pênalti. Mas aos 47 do segundo tempo, o Iniesta decide acertar um pancadão doidão do fute-paró, pegando perfeitamente no ângulo sem chance pra Peter Cech. E como o jogo já tava nos acréscimos, quem se classificava até então pra final da Champions era o Barça, pela regra do gol fora de casa. E aos 50 minutos, a última bola do jogo tava nos pés do Chelsea com um escanteio. Chegando aos pés de Michael Ballack, que com tempo de bola perfeito dá um chute lindo que pegaria no ângulo se não fosse o braço do Samuel Eto'o. E o juiz mais uma vez não marca nada, nem pênalti, nem falta, o que gera a melhor cena do futebol. E o Michael Ballack corre atrás do juiz e só falta ele agredir o cara de tanta raiva, tá ligado? Fazendo tic-tac de Pep Guardiola passar pra final da Champions e o Drogba ir direto nas câmeras, desabafando e falando total o que sentia dentro de campo com a frase: "Isso aqui foi uma desgraça." E por aqui acaba mais um assunto aleatório e eu espero muito que vocês tenham gostado. Como um brinde, eu vou deixar pra vocês o canal Radar Peleja. Já que aqui não é um canal sobre futebol, só pego temas que eu gosto e decido fazer um vídeo com eles, o Radar Peleja vai estar quebrando esse galho pra mim, falando de várias histórias incomuns que já aconteceu no mundo do futebol. Então, caso você tenha interesse, é só dar uma passadinha lá. Lembrando que eles já falaram sobre esse assunto e, bom, eu tô muito cansado, então a única coisa que eu posso dizer é muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.